Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucian Sèvres. 3. Superar a forma partido. Quando corremos o risco de nos afundarmos, convém começar por nos interrogar sobre as nossas próprias responsabilidades, escreve Denis Berger num estimulante artigo. A política deve realmente sair do século XIX. L'Humanité. 2 de 7 de 99. Recomendação altamente pertinente, tão raramente posta em prática pelos partidos como pelos indivíduos. O facto é que, até agora, se não vêem organizações que se tenham mostrado capazes de reexaminar com inteira franqueza a parte que lhes cabe na tão profunda crise atual da política em que estão enredadas, sem o que, no entanto, as anunciadas refundações estão votadas a permanecer declarativas. Isto é verdade, claro, à direita, onde não faz nada parte da cultura dos Estados-maiores políticos a noção democrática do prestar contas perante uma base militante e, de modo mais alargado, perante uma opinião pública. Mas é também verdade à esquerda, onde a coisa passa por ser regra, quer se trate das grandes formações, Partido Socialista, Partido Comunista, quer das mais pequenas. E isto também diz respeito aos verdes, adeptos declarados de uma nova ética, onde todavia se não vê menos do que noutros recorrer a costumes politiqueiros quando está em causa um poder. Assim, o estado alarmante da política, enorme descrédito dos partidos, aumento do abstencionismo eleitoral, entusiasmo pelos piores dos recursos por vezes, apresenta-nos sob o aspecto fantástico de um cataclismo natural, de que, estranha coisa, nenhum comportamento coletivo deveria ser considerado responsável, nenhuma contrição deveria ser considerada necessária para travar o curso das coisas. É, pois, de saudar a atitude inédita de Robert Hue, quando admite sem subterfúgios que, com o seu longo perseverar nos erros stalinistas, o PCF foi, em boa medida, responsável pelos seus dissabores, tal como pelos das forças sociais de que pretendeu ser a expressão. É neste espírito que, dando um alcance prático a esta autocrítica, ele anunciava para o ano 2000, Communisme à Nouveau Projet, página 397, um congresso fundador da Organização dos Comunistas Franceses do século XXI, sem esconder que bem poderia ser para o seu partido o encontro da última oportunidade, página 386. Atitude corajosa que não deixa, no entanto, de pôr um problema embaraçoso. Como se compreende que esta fundação esteja por fazer, quando era, em princípio, coisa feita desde 1994, no 28º Congresso, que se gabava de ter dado o tiro de partida para nada menos do que um Partido Comunista de novo tipo? É de crer que a realidade não estava à altura da proclamação, até porque desde então a crise do PCF não parou de se agravar em quase todos os planos. Efetivos em queda, células desertadas, meios de expressão em perigo, sobre um fundo de influência eleitoral e de capacidade de ação que não ultrapassam um nível baixo. A questão do partido não tinha, pois, sido de modo algum resolvida. E como poderia tê-lo ela sido, se nem sequer estava seriamente posta? O 28º Congresso devia, em princípio, superar o centralismo democrático herdado da Terceira Internacional, mas como alguns de nós o dissemos, nada se pode superar sem fazer o esforço de o pensar. Em vez disso, os responsáveis pelo Congresso acharam por bem não explicitar nem as premissas teóricas nem as realidades práticas constitutivas desse modo de organização que se dizia superar. Para aquilatar dos inverosímeis equívocos que seria necessário começar por dissipar, há que saber, por exemplo, que em muitas obras de dirigentes e textos do partido, o centralismo democrático, que carreava em Lenin toda uma filosofia da organização, ficava reduzido a um simples procedimento de decisão, em 3 momentos: discussão livre, decisão maioritária, aplicação obrigatória para todos, bastando assim, em suma, o elementar reconhecimento do direito ao desacordo para mudar tudo. Se o centralismo democrático não fosse na base mais do que diz esta pretensa definição, então o Parlamento republicano aplicaria o leninismo, já que a lei também aí é objeto de discussão livre e de uma adoção maioritária que a toma obrigatória para todos. O Partido Comunista viveu assim na total denegação oficial do princípio de organização real a que se sujeitava, e do qual mostraremos mais à frente o quanto, aliás, diferia do centralismo democrático leniniano.
Por incrível que pareça, a própria adoção de novos estatutos no 28º Congresso teve, como se vê, comparando indicações prévias dadas pelo secretário-geral a partir de Nova Iorque, trabalhos preparatórios e documentos do Congresso, duas versões concomitantes e, no limite, contrárias. Segundo uma, a fórmula centralismo democrático já não correspondia àquilo que se via, a que parece, ter se tornado a prática do partido. Segundo a outra, era esta própria prática que ainda não correspondia às exigências do nosso tempo. Os novos estatutos podiam, portanto, ser tomados, e foram-no, consoante os casos e os lugares, como simples atualização, que confirmava algo já alcançado, ou, coisa muito diferente, o pôr na ordem do dia algo que havia ainda a que alcançar. Uma tal falta de rigor, para não dizer mais, ajuda a compreender porque é que o 28º Congresso não tinha nenhuma chance de fazer nascer um partido comunista de novo tipo, e assim o trabalho fundador está ainda por fazer.